Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 32, até o versículo 39. Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39. Depois eu gostaria de ler o capítulo 11, o versículo 6. Alguns irmãos, muitos irmãos estiveram orando pela minha avó. Eu avisei aqui, acho que há uns 30 dias atrás, mais ou menos, um mês, de que ela havia entrado em coma. Ela já estava enferma há uns 2 meses. Há um mês ela entrou em coma, ficou internada na UTI durante esse período. E ontem o Senhor a recolheu, ela está com o Pai. E a minha avó dizia que o único hino que ela não poderia cantar no céu era aquele que ela mais gostava. Ainda longe Canaã, porque Canaã já não estaria mais longe. Ela chegou a Canaã, por isso louvado seja Deus. E é essa perspectiva que alegra o meu coração, saber que a gente vive em função da eternidade. Deus está nos aguardando. A nossa cidade permanente está lá. O nosso patrimônio é eterno e durável no céu. O mundo passa, e as coisas que estão aqui passarão. E se a gente amar o mundo e as coisas desse mundo, a gente passa junto com eles. Por isso vamos amar o céu, porque é lá que o Senhor tem, de fato, reservado a nossa herança. Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39. Bom, eu preguei esse texto na conferência missionária, e alguém pode estar pensando que eu vou repetir o sermão. Eu não faria isso, pelo menos com 15 dias de diferença. Eu esperaria pelo menos 1 ano, 2 anos para você se esquecer, para pregar novamente. Então, essa é uma outra mensagem. Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39. Se bem que com 15 dias alguns esquecem também. E como não foi gravado o da conferência, ninguém teria nada para comprovar. Fala, mas esse sermão já pregou, prova. Tem o CD? Aí a pessoa diria, tem, então prova, pega o CD. Não tem CD, ninguém gravou. Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39 diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Versículo 6 do capítulo 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Gostaria de destacar aqui o verso 38, que diz assim: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o versículo 6, a parte A do verso, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado
pela manhã desse dia. Muito obrigado por este domingo, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela reunião do teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque a cada domingo, quando nós nos reunimos, a nossa fé é renovada, a nossa esperança é fortalecida. E nós, ó Deus, nos sentimos mais próximos de receber a herança que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque cremos que hoje o Senhor tem reservado uma palavra para o nosso coração. Palavra, ó Deus, que norteará, que dirigirá a nossa caminhada ao longo dessa semana. Por isso pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus ama. Nós cantamos isso nessa manhã, que Deus ama. Deus é um Deus de fato de amor, e nada muda este fato. O fato de que Deus nos ama é um argumento imbatível. O amor de Deus é um amor que está estendido a todo mundo. Deus ama e ama a todos. E esse amor de Deus ao mundo é absolutamente gratuito. Nesse sentido eu afirmo categoricamente que o amor de Deus é incondicional. Eu tenho feito essa afirmação em 2 das minhas últimas pregações. O amor de Deus é incondicional. Eu sei bem, ao fazer essa afirmação, as implicações disso para a minha vida. Mas eu fiz essa afirmação de modo tão recorrente nesses últimos dias que eu quis retornar a esse tema, porque me parece que ao fazer essa afirmação, nós também fornecemos às pessoas uma falsa segurança. Falarmos que Deus ama incondicionalmente pode dar a algumas pessoas uma segurança falsa do ser de Deus e da vida que devemos aqui nessa existência, nessa história que é peregrina, percorrermos. Isso pode gerar uma falsa segurança nas pessoas. Por isso eu queria nessa manhã falar sobre o prazer de Deus. O contentamento de Deus. Sobre a satisfação de Deus. Sobre o agrado de Deus. Eu queria nessa manhã conversar com os irmãos sobre esse sentimento que está presente aqui no texto, quando a palavra do Senhor diz que quando uma pessoa retrocede, Deus não tem prazer nela. Deus não se compraz. Ou aquilo que diz o verso 6, que sem fé é impossível agradar, dar ao coração de Deus satisfação, contentamento, alegria, prazer. Deus tem um amor incondicional, e isso é uma verdade. Por exemplo, a palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, que devemos amar o nosso próximo. Mas não apenas o próximo, temos que amar os inimigos, inclusive. E orar por aqueles que nos perseguem. E a conclusão de Jesus é que isso deve acontecer para que nós venhamos a agir como filhos de um pai que age assim. Essa é a ideia de Jesus. A ponto de Jesus concluir essa mensagem no Sermão do Monte dizendo assim: se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas aqueles que vos saúdam nas praças, que recompensa vocês terão nisso? Os pagãos fazem isso também. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo o seguinte: amem como Deus ama. E Deus ama de uma maneira incondicional. Deus abençoa a todos de um modo incondicional, justos e ímpios. Esse mesmo texto nos diz o seguinte: Deus faz raiar o sol sobre maus e sobre bons, e derrama chuva sobre justos e sobre injustos. Por que Deus faz isso?
Porque o amor de Deus é incondicional. É um amor gracioso, gratuito, liberal. É um amor que não exige uma resposta em determinado sentido. É um amor que não exige uma correspondência em certo sentido. Por exemplo, em João capítulo 3, verso 16, você conhece o texto, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha... Aí você continua lendo o texto. Chega no verso 19. E o verso 19 diz assim: e o juízo é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós só podemos falar desse amor incondicional de Deus nessa perspectiva. De um Deus que ama, e ama o mundo de tal maneira que faz com que o seu amor seja extensivo a todas as pessoas, a ponto de preservar as suas vidas, mesmo que essas pessoas debochem e desprezem esse amor. Por quê? Porque nesse sentido o amor de Deus não exige de nós uma correspondência, não exige de nós uma resposta. Deus ama e ama incondicionalmente e vai estendendo os seus benefícios a todas as pessoas. Uma pessoa pode dizer assim: eu não amo a Deus, nem por isso o sol deixará de nascer sobre a sua cabeça. Nem por isso ela deixará de ver os benefícios da chuva na sua vida. Por quê? Porque nesse sentido o amor de Deus é incondicional. Porque é um amor comum e gracioso a toda a humanidade. Mesmo que os homens não respondam positivamente. E mais, ainda que os homens respondam negativamente a esse amor, amaram mais as trevas do que a luz. Entretanto, queridos, em outro sentido, o amor de Deus é condicional. R.C. Sproul, num livro explicando 3 tipos do amor de Deus, ele diz o seguinte: o amor de Deus é benevolente, beneficente e complacente. Aí ele vai explicar cada manifestação desse amor. E ele vai dizer assim: o amor benevolente de Deus é a disposição que Deus tem de amar a todos. O amor beneficente de Deus é a ação de Deus, de não apenas ter uma disposição, mas uma ação em amar a todos, em beneficiar a todos. Deus não apenas tem disposição, mas Deus age. Deus não apenas diz, eu te amo, mas Deus faz nascer o sol sobre todos, Deus envia chuva sobre todos, os benefícios comuns a todos os homens. Só que então R.C. Sproul fala do amor complacente de Deus. E ele diz, nesse sentido, o amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus é condicional. Deus ama e espera uma resposta. Deus ama e espera que nós correspondamos a esse amor. Ariovaldo Ramos, ele vai dizer algo ainda mais preciso. Ele vai dizer, o amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus espera uma resposta. E ele diz, Deus ama para ser amado. Deus ama para ser amado. A palavra do Senhor nos diz em 1 João o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus ama para ser amado. Jesus diz que o principal mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Porque Deus ama. E a iniciativa é sempre de Deus, mas Deus ama para ser amado. E nesse sentido, o amor de Deus não é incondicional. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto, ao falar sobre o prazer de Deus, o agrado de Deus, a satisfação de Deus e o contentamento de Deus, está nos falando de uma resposta que Deus espera que nós venhamos a dar a tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. Esse texto que nós acabamos de ler
nos fala que a relação entre o amor e o prazer de Deus pode ser entendida, por exemplo, na vida de Jesus. O Evangelho de Mateus mostra isso muito claramente. O Evangelho de Mateus diz por 3 vezes, no capítulo 3, no capítulo 12 e no capítulo 17. No batismo de Jesus ouve-se uma voz do céu. O que essa voz diz? Este é o meu filho, em quem me comprazo. Amor e prazer. No capítulo 12, Mateus extrai uma passagem do capítulo 42 de Isaías, e lá a palavra de Deus diz assim, verso 18 do capítulo 12 de Mateus: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. E no capítulo 17, verso 5, diz assim: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Parece-me que essa ideia de que Deus tem prazer, embora o seu amor seja extensivo a todos, que Deus espera que haja uma resposta a esse amor para que Ele tenha prazer naqueles a quem ama, me parece ser muito claro. Esse texto aqui é um conceito claro de que uma resposta que Deus espera ao seu amor por nós é uma fé perseverante. Nós podemos olhar pelas Escrituras e nós vamos encontrar certamente ao longo das Escrituras outras respostas que Deus espera de nós. Mas aqui nesse texto, a fé perseverante é uma resposta que Deus espera para se alegrar, para sentir prazer, para se contentar e para se agradar daqueles a quem Ele ama. De modo que a Bíblia diz que se retroceder, não terei nele prazer, não terei nele alegria, não terei contentamento. E diz que sem fé é impossível gerar no coração de Deus alegria, prazer, agrado. Irmãos, uma fé perseverante é uma resposta que Deus espera ao seu amor por nós. Uma fé perseverante é uma resposta que Deus aguarda do amor que Ele tem expresso por cada um de nós aqui. Por isso eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã sobre rapidamente, três manifestações de uma fé presente nesse texto, que nos mostra que é uma fé verdadeira e por isso perseverante. Porque uma pessoa pode até mesmo manifestar uma aparente fé, mas essa fé pode não ser genuína. Alguém pode, por exemplo, como diz a parábola do semeador, receber a palavra com alegria, mas por causa das perseguições, por causa das tribulações, retornar na sua caminhada e nas suas decisões. Por quê? Por quê? Porque na verdade essa fé nunca existiu. Era apenas uma aparência de fé, não era uma fé verdadeira. A primeira coisa que esse texto nos diz, que é uma resposta que agrada a Deus, é uma fé, meus irmãos, que suporta a tribulação. E veja bem, essa é uma fé inicial. Eu vou chamar isso de fé inicial. Uma fé que suporta as tribulações. O texto diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, verso 32, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O início da fé desse povo, a quem o autor aos Hebreus escreve, foi um início muito difícil. E meus irmãos, é preciso que a gente diga de uma vez por todas, no meio dessa confusão de mensagens e de vozes que nós temos ouvido, que a vida cristã não é e nunca será um parque onde a gente entra para se divertir. A vida cristã, queridos, é um lugar
onde nós travamos batalhas acirradas. Quando você recebe Cristo no seu coração e se torna filho de Deus, a primeira coisa que você deve esperar não é facilidade. Porque essa mensagem pode ser a mensagem que atraia as pessoas pelo prazer delas, mas não é a mensagem que atrai as pessoas pelo prazer e glória de Deus. Dizer às pessoas que elas vêm e que os seus problemas se findam e acabam é uma mensagem adúltera, mentirosa, facilitadora, mas que no fim gerará no coração das pessoas decepção. Uma jornalista chamada Marília Camargo, ela escreveu um livro interessantíssimo de relatos de pessoas frustradas com a fé. O nome desse livro é Feridos em Nome de Deus. Pessoas que ouviram que quando elas vêm para Cristo, elas podem esperar só as rosas, porque espinhos não mais existirão. Rosas mutantes. Rosas que foram compostas em laboratório, porque conseguiram arrancar todos os espinhos. Paulo Romero escreveu um livro chamado Decepcionados com a Graça, relatando apenas história de pessoas que se decepcionaram com a fé, que se decepcionaram com a igreja, que se decepcionaram com a religião e transferiram toda essa decepção a Deus, dizendo: Deus não é tudo aquilo que prego. Isso é propaganda enganosa e da pior qualidade, porque é uma propaganda que se faz dentro da igreja, religiosa. O apóstolo Paulo diz que alguns pensam que grande fonte de lucro é a religião, é a fé. E ele diz, de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Mas essa fonte de lucro vazia, essa fonte de lucro apenas desse mundo que se passa, que muitos estão tentando conquistar por aí, pregando uma mensagem adúltera e infiel, será julgada por Deus. Irmãos, quando nós chegamos a Cristo, eu preciso ser claro com você. Nós teremos tribulações. Veja. Atos capítulo 14, verso 22. Leia lá. Veja se eu estou mentindo. Atos 14, 22, a palavra de Deus diz assim: que o apóstolo Paulo fortalecia os discípulos e os encorajava a perseverar na fé. Diga, perseverar na fé. Diga assim, permanecer na fé. E ele, sabe o que ele dizia nessa palavra de perseverança? Ele dizia assim, venha para Jesus e os seus problemas todos acabarão. Evangelho Tabajara, um Jesus Tabajara. Venha. E os seus problemas todos foram resolvidos. Solução para tudo. Mentira! Como é que Paulo fortalecia a fé? Pregando mentiras. Como é que Paulo exortava as pessoas a permanecerem firmes na fé, dizendo para elas que os problemas delas acabaram? Não, Paulo dizia o seguinte para essas pessoas: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Tribulação vai existir, luta vai existir. O problema não é a luta, meu irmão. O problema é o modo como nós reagimos a essas lutas. Se nós reagimos a essas lutas com fé perseverante, nós sabemos que uma esperança final nos aguarda. Mas se nós reagimos com amargura, nós vamos nos acabrunhando em nossa alma e nos tornando pessoas azedas com a vida. O problema não é a luta, porque luta você vai ter. Por que algumas pessoas desistem logo no início? Jesus conta uma parábola, 4 tipos de solo. Solo à beira do caminho, solo rochoso, solo entre espinhos e solo fértil. 4 tipos de solo. Jesus nunca atrai a gente pela mentira, irmãos. Preste atenção nisso. Jesus não diz assim para um evangelista, saia pregando o evangelho, porque você vai conseguir trazer uma multidão. Jesus não, Jesus diz assim, saia pregando o evangelho. Dos 100% que você pregar, 25 vão receber a sua mensagem.
75 pode rejeitar. Não é uma estatística nada animadora. Não é verdade? Não é. Mas esse não é o nosso assunto. Só estou dizendo isso que Jesus não mente para a gente. Mas aí, entre os solos, Jesus diz assim que há um solo, que é o solo rochoso, que recebe a palavra com alegria. Tem gente que no início da fé cristã se alegra, se sente entusiasmada, é uma pessoa entusiasta da fé, fala para todo mundo. Aí aparece o primeiro problema. Ela sentava aqui, na frente. Ela anotava o sermão. Ela compartilhava isso com as pessoas. Aí apareceu o primeiro problema, ela começou a sentar no meio. Não tem nenhum problema com os irmãos que estão sentados lá no fundo, é todo mundo crente em Cristo. Mas aí eu só estou contando uma ilustração, imaginando. Ela começa a sentar lá no meio. No segundo problema, ela muda para a fileira de trás. E não traz mais caderno. Ela traz a caneta e anota no boletim. No terceiro problema, ela só pega o boletim na frente, não tem mais caneta, não tem mais nada. No quarto problema, ela está na última fileira. No quinto problema, queridos, ela vaza pela porta e diz assim: esse Deus não é para mim não. Quanto mais eu rezo, não é assim que acontece. Meu irmão, a nossa fé, quando brota no nosso coração, a primeira coisa que Deus quer que nós tenhamos é perseverança. Por quê? Porque tribulações ocorrerão. A Bíblia diz que quando esse povo foi iluminado e eles receberam a graça de Cristo, eles suportaram grande sofrimento e lutas. Nada foi fácil para eles. Nada foi simples. Eles tiveram de vencer, eles tiveram de passar por angústias, eles tiveram de aceitar com alegria o confisco dos bens deles. Por quê? Porque, meus queridos, quando nós estamos em Cristo, nós podemos aguardar tribulações, mas nós podemos ter uma certeza: a tribulação sem Cristo é derrota, a tribulação com Cristo é vitória. E nós sabemos disso, que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, em todas estas coisas, em todas elas. Vem luta, o diabo quer me derrotar, e o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração silenciosamente, e me dá uma convicção de que a luta vai passar, que o choro vai durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. E o Espírito Santo começa a trazer à nossa memória e ao nosso coração a sua mensagem. E dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E começa a dizer assim: tenha fé, porque tudo é possível àquele que crê. E nós vamos nos enchendo de vigor, vamos nos enchendo de esperança, vamos nos enchendo de uma certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém que nos carrega, que nos sustenta, que nos ajuda, que nós podemos contar com Ele. Meu irmão, a fé inicial desse povo foi uma fé que suportou tribulação. Na parábola, Jesus conta que quando vieram as tribulações, quando apareceram as perseguições, sabe o que aconteceu? Abandonaram essa fé. Mas por que abandonaram a fé? Porque a fé nunca fora genuína. Porque a fé verdadeira é a fé que persevera. Queria que você pudesse perceber que a fé genuína é aquela capaz de suportar sofrimentos e permanecer. Só que eu vou pular, eu vou fazer uma passagem aqui. Eu vou sair da fé inicial e vou pular para a fé final. Isso é só didática, é só pedagógico, irmão. Esse negócio de fé final, fé inicial, isso não existe. Eu só estou criando isso para a gente poder mentalizar, imaginar isso. A fé inicial desse povo, uma fé que suportou tribulação. E a fé final desse povo, nesse texto, é uma fé que concretizou a esperança. Veja aí, por exemplo, diga assim: concretizou a esperança. Veja o versículo 35, diz assim, ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança,
ela tem galardão. Ela tem recompensa. O versículo 36 diz: tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O verso 38 diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não pode retroceder. Aí o verso 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Pastor, por que você está falando de fé genuína e fé falsa? Porque eu acredito que, na verdade, uma pessoa que retrocede nunca teve fé. Veja o que o versículo 39. O versículo 39 diz de só duas qualidades de pessoas: os que retrocedem e os da... Não, presta atenção, vê se eu estou viajando. O versículo 39 diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da... Quem tem fé, conserva a alma. Quem retrocede, não teve fé. Pastor, se uma pessoa que tem fé vai perseverar, por que o senhor está pregando sobre perseverança? Porque um dos modos que Deus nos leva a perseverar é quando a gente ouve a mensagem sobre a perseverança. Uma das maneiras que Deus injeta no nosso coração perseverança é quando nós ouvimos a palavra da fé. Esse é um dos métodos que Deus usa para fortalecer a nossa perseverança, nessa fé que é genuína. Mas veja, esse povo teve uma fé inicial muito difícil, teve de suportar a tribulação. Mas, lá no final de tudo, o autor aqui aos Hebreus está dizendo que eles vão alcançar a promessa. Que eles receberão, no verso 34, patrimônio superior e durável. Verso 39, que eles conservarão a fé, a alma. Eles concretizaram a esperança. E eu queria que você ouvisse o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Só ouça, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Agora, por um pouco de tempo, vocês são entristecidos por todo tipo de provação. Mas exulte, se alegre. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto a Cristo, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Pedro está dizendo para nós, uma fé inicial é uma fé que suporta a tribulação. E a fé final é uma fé que vai alcançar a promessa, concretizar a esperança de viver com Cristo eternamente. Porque esta é a mensagem, meus irmãos. A mensagem que temos não é uma mensagem de que você será bem-sucedido nessa terra. É óbvio que Deus pode te fazer prosperar nessa terra. Mas não é essa a mensagem das Escrituras. A mensagem das Escrituras talvez seja, inclusive, um pouco mais severa para alguns de nós. Dizendo o seguinte: se eu tiver, Deus dizendo, se eu tiver de sacrificar o teu bem-estar nessa terra, para que você alcance a salvação da sua alma, o seu bem-estar será sacrificado. Se Deus tiver de escolher entre permitir que você passe por algumas provações aqui, para que essa provação leve você ao amadurecimento e ao crescimento, para que você alcance a eternidade, não pense que Deus vai tirar as provações. Deus vai permiti-las, porque Ele sabe que nessas provações você será fortalecido para entrar na eternidade. E o foco de Deus é a eternidade. Só que entre essa fé inicial e essa fé final, há a fé atual.
A fé que nós estamos vivendo hoje. E o que esse texto nos diz, meus irmãos? Esse texto nos diz que nós necessitamos de perseverança. Entre o sofrimento inicial e a esperança final, temos a necessidade de perseverança. O sofrimento inicial é necessário, primeiro, para promover em nós perseverança. Por que eu preciso sofrer? Por que eu preciso passar por essa tribulação? Por que eu preciso ser visitado por essa dificuldade? Por favor, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 3. Por que uma pessoa vem para Cristo e ela tem algumas dificuldades assim que vem para Cristo? Alguns aqui experimentaram isso. Talvez estejam experimentando. E aí a Bíblia diz para nós o seguinte, nos dá uma resposta. Ela diz assim, versículo 3 de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz... Leia comigo, diga exatamente assim, ó, sabendo que a aprovação da minha fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meu irmão, entre a tribulação do início e a esperança do fim, a gente precisa de perseverança. Deus, sabendo que a gente precisa de perseverança, Ele permite provações no começo. Porque a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que a provação, uma vez confirmada, produz o quê? Você entendeu ou não? A gente passa pela provação porque a provação é um método de Deus para produzir perseverança no coração. E perseverança é a única coisa que nos levará a alcançar a esperança final. Então, uma vez que a provação é vencida e nós somos aprovados nessa aprovação, a Bíblia diz que nós alcançamos perseverança. E perseverança é o único caminho que nos leva a alcançar a esperança que Deus tem reservado para nós na eternidade. Ok? Então, abra a sua Bíblia agora, eu já estou encerrando. Em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 5. Eu acho que isso talvez fique mais claro para você aqui. Romanos capítulo 5, verso 3. Até o verso 5. Diz assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz... A linguagem de Tiago é provação, perseverança. A linguagem de Paulo é tribulação, perseverança. Está entendendo? Tribulação é necessário. Não sou eu. Atos 14, 22. Necessário é que alcancem o reino de Deus passando por várias tribulações. Pastor, estou fadado ao fracasso? Não. Não. A tribulação na sua vida não é para derrota. A provação na sua vida não é para te levar à reprovação. A Bíblia diz que quando nós somos aprovados, receberemos a coroa de glória. Deus está preparando você para coisas melhores e maiores, meu irmão. Não desanime, não enfraqueça. Perceba aqui, versículo 3, então, diz que a tribulação produz perseverança. E o versículo 4 diz, e a perseverança é experiência. Por que algumas pessoas recorrentemente vivenciam os mesmos problemas?
Sabe por quê? Porque algumas pessoas não aprendem. Não aprendem e por isso não produzem experiência. Tem gente que vive repetindo, a prova é sempre a mesma, nunca passa de ano. Por quê? Porque nunca aprenderam a lição. E a Bíblia diz assim, tribulação, perseverança. Perseverança, experiência. São irmãos amados em Cristo Jesus que precisam aprender a lição. Não aprendem a lição. Não aprendem, portanto, a experiência. Aí a palavra de Deus diz assim, que a experiência, o que ela produz? Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Qual é a esperança que temos, irmãos? A esperança que temos é que um patrimônio superior e durável, como nos diz o texto de Hebreus capítulo 10, já foi preparado para cada um de nós. A esperança que temos é que Jesus diz assim, eu estou indo preparar para vocês um lugar. Essa é a nossa esperança. Você está passando por lutas, por dificuldades? Meu irmão, isso é uma prova inconteste de que Deus está fortalecendo você. Para quê? Para que você possa ser perseverante. Para quê? Para que você possa ter experiências com Deus. Para quê? Para que você tenha uma firme esperança no seu coração. Para quê? Para que você entre na eternidade e viva com Ele. Porque é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. A eternidade. Vamos ficar de pé. Pastor, eu pensei em desistir. Eu pensei em abandonar. Eu pensei em retroceder. Meu irmão, pensar é permitido. O que não é permitido é retroceder. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui, nessa manhã, exatamente para ouvir essa mensagem? Porque você é da fé. Ouça o que eu estou te dizendo nesta hora. Eu creio que isso é palavra de Deus para a vida de algumas pessoas aqui. Por favor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você pensou em retroceder, mas você não é do que retrocede para a perdição. Você faz parte do grupo da fé para a conservação da alma. Então Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: abandona, não a tua fé, abandona esse pensamento de retrocesso. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: você não é daqueles que retrocedem para a perdição, você é daquele que tem fé para a conservação da sua alma. E Deus usou esse método aqui, que é a exposição da palavra, que é a pregação das Escrituras, para fortalecer a sua fé e dizer para você: permaneça. Eu não posso mentir para você, porque o modo como Deus comunica ao nosso coração, para que eu e você permaneçamos na fé e nos fortaleçamos, não são mentiras. Deus não mente. São verdades, e a verdade é: tem tribulação? Tem sim. Tem provação? Tem sim. Mas você é da fé, então não tem derrota. Você é da fé, então não tem fracasso. Você é daqueles que permanecem na fé, então não tem e nunca terá na sua vida desistência e retrocesso. Você permanecerá firme, olhando como quem vê o invisível, fitando os olhos na eternidade, firmemente naquele que é o autor e consumador da sua fé, da minha fé. Fique firme. Por isso, meu irmão,
Restabelecei os joelhos trôpegos e as mãos descaídas, e fazei caminhos retos para os vossos pés. Teu joelho está vacilante, você não está aguentando a carga sobre você. Jesus está nessa manhã dizendo: eu te ajudo, mas você não desiste, porque eu tenho prazer em você. Eu tenho alegria em você, na tua vida. O peso está grande, mas eu sou o teu sustento. Eu sou o arrimo da sua sorte. Quando você pensa que vai cair, eu sou aquele muro de sustento em que você pode se apoiar. Meu irmão, Deus está esperando uma resposta de cada um de nós. E a resposta é uma fé perseverante, para que Ele tenha alegria em nós. Porque constantemente eu e você somos acusados pelo diabo. Mas eu penso que Deus dá uma gargalhada no céu quando Ele vê o diabo infligindo a muitos de nós aqui grandes provas, grandes tribulações, e a gente perseverando. Então Deus se alegra lá no céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho, esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Satanás tentando te derrotar e você perseverante, ele não dando tréguas e você perseverante. E Deus lá do céu dizendo: esse é o meu filho amado, eu tenho nele prazer. Ele me agrada, ele me agrada. Deus esboçando um sorriso lá no céu. Porque se a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito, certamente também podemos alegrá-lo. E Deus se alegrando lá do céu e dizendo, uma voz alta lá no céu, ecoando para anjos e demônios ouvirem, e Deus dizendo: a teu respeito que está perseverante, mesmo em meio à tribulação, este é o meu filho amado, a minha alma tem prazer nele. Charles Stanley escreveu no seu livro Como Lidar com o Sofrimento, que não há nada que glorifique mais a Deus e que envergonhe mais a Satanás do que um crente que, mesmo passando por tribulação, permanece fiel. Eu quero orar por você. Que sentiu os joelhos se enfraquecerem nesses últimos tempos. Joelhos trôpegos. Que descaiu as suas mãos. Que abandonou a obra. Que começou a ironizar tudo na igreja. Que começou a se esfriar. Eu quero orar pela sua vida, porque o Senhor nessa manhã está dizendo para você: levanta a tua cabeça, renova as tuas forças. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que invariavelmente os nossos cultos é como a sombra da árvore que Elias se deitou e dormiu. Os nossos cultos são como aquela sombra que a gente deita, dorme, chega cansado, abatido, triste, pedindo para si a morte. E durante o culto Deus nos envia um anjo com pão e água para que nós nos alimentemos. E diz: levanta, come, se alimenta, fortalece a sua fé, porque você não vai parar. Eu ainda tenho um caminho sobremodo longo para você. Tem coisas ainda para você fazer. Tem coisas ainda para você realizar. E você aí cabisbaixo, parado, estacionado, letárgico, apático. E Deus dizendo: ergue a tua cabeça.
toma pão, come, se alimenta. Bebe da água, a água da vida, descedenta a sua sede. E continua caminhando, porque eu tenho um trabalho para você realizar. E não é um trabalho qualquer, é um trabalho de unção na sua vida. Porque Deus diz para Elias: você vai ungir o novo rei de Israel, você vai ungir o novo rei da Síria, você vai ungir o profeta que eu tenho separado para assumir o teu lugar. A tua obra é de unção, e você está debaixo da árvore, cabisbaixo, abatido. Levanta os teus olhos para o céu, o teu socorro vem de Deus, meu irmão. Esse culto é a sombra daquele sicômoro. E o anjo do Senhor está aqui, com pão quente e com água, dizendo: come e bebe, levanta e continua a jornada. Continua a jornada, porque você não é daqueles que retrocedem. Você não é. Pai Santo, eu abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. Eu abençoo especialmente aqueles meus irmãos que chegaram enfraquecidos, que chegaram debilitados, cansados, tristes, com questionamentos mil na alma, no coração, com dúvidas, com incertezas, perguntando por que de tudo isso. Eu te louvo porque frequentemente o Senhor não nos responde os porquês, mas o Senhor nos diz: toma pão, toma água, levanta e continua a jornada. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça a fé desse meu irmão em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor injete perseverança nesse coração em nome de Jesus. Eu quero clamar, ó Deus, que o Senhor nessa manhã, aí do alto do teu trono, esboce um sorriso e declare: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Abençoa, Senhor, a vida desse meu irmão, que tem sofrido batalhas ferrenhas em casa, que tem padecido lutas incríveis. Ele nem tem contado, porque elas são tamanhas no trabalho. Que tem, ó Deus, passado por angústias e conflitos internos na alma, que tem trazido tantas tristezas. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida daquele, Senhor, que começou a transgredir a Tua palavra. Ó Deus, sempre foi fiel a Ti. Esse meu irmão sempre andou com o Senhor, mas começou a abrir possibilidades para o pecado na alma, começou a transigir. Eu quero pedir, ó Deus, que nesta manhã o Senhor feche essa porta e diga para ele que ele é chamado para andar em santidade e não em sujeira que esse mundo lhe tem concedido. Eu quero pedir que nesta manhã o Senhor fortaleça e renove, Senhor, aqueles que chegaram abatidos, para que a alma seja nesta hora, Senhor, fortalecida e renovada. Eu peço isso ao Senhor, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. 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 Dê um abraço forte no seu irmão, da direita, da esquerda. Diga para ele assim: você é do grupo da fé perseverante.